se assentar, meu irmão. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Jeremias 29. E enquanto isso, as crianças de 2 a 11 anos, juniores também, os adolescentes, 13, 14, 15 e 16, que quiserem ir também, fiquem à vontade, podem estar saindo pela porta lateral ou do fundo, lateral aqui. Então, de 2 até 16, se quiserem. E Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias 29. Deixa aberto aí para mim, por favor. Jeremias 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Enquanto você procura, eu vou estar orando. Senhor, Deus eterno, som, voltou. Senhor Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, meu Deus, pela tua graça sobre as nossas vidas, Pai. E que o Senhor continue nos abençoando e traga sobre cada um de nós, Pai, uma resposta, Pai. Que o Senhor possa fazer, meu Deus, grandes coisas em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Muitos aqui precisam de uma palavra e nós buscamos ao Senhor, Pai, que pode nos dar essa palavra em nome de Jesus. Amém. Queridos, existem alguns momentos das nossas vidas que não saem de acordo com o que nós gostaríamos que fosse, não é verdade? Tem alguns momentos que a gente não esperava e alguma coisa vem, nos tira a paz, nos abala, né? E aí, entanto, não preciso ficar nem alistando situações aflitivas sobre a nossa vida, né? Mas em todo esse tempo, o Senhor tem estado conosco. Às vezes nós nos sentimos abatidos, às vezes nós nos sentimos até abandonados. Hoje de manhã, até fiz uma pergunta aqui para o povo. Quem essa semana, perguntei aqui, se sentiu até meio abandonado por Deus? Várias pessoas levantaram suas mãos, né? Isso é uma coisa assim que a gente olha e fala assim, puxa, quanta gente que sofre, né? E sofre, às vezes até sem saber que Deus não está longe. Deus está perto. Mas efetivamente as nossas vidas às vezes têm alguns reveses. E que não são realmente bons. Não são bons. No capítulo 29 de Jeremias, é aqui uma passagem da palavra do Senhor, onde Jeremias, ele escreve uma carta. A gente poderia falar hoje até num e-mail também já é uma coisa até que meio ultrapassada, né? Mas um messenger, sei lá, alguma coisa aí. Mas com que intuito? O intuito de trazer esperança para pessoas que estavam abatidas. O povo de Deus estava abatido. Para falar bem a verdade, a nação inteira estava abatida. Havia acontecido uma situação, um evento, em que a nação de Israel inteira havia sido transtornada. Quando nós falamos em abatimento, nós podemos falar num abatimento pessoal, familiar, ou num abatimento até nacional, em que o Brasil está passando hoje com a tragédia de Brumadinho, com tragédias que acontecem todo dia no Rio de Janeiro, com tragédias e situações de aflição que acontecem todo dia em São Paulo. O Ceará com mais de 200 ataques de bandidos a pessoas que, por exemplo, só tem um caminhãozinho, o bandido foi lá e botou fogo.
Outro dia vimos na televisão um senhor que não tinha nem acabado de pagar o caminhão, era o ganha-pão dele. Botaram fogo, para quê? E a gente se abate. Israel estava abatida. Israel tinha sido levado para o cativeiro da Babilônia. Isso é mais ou menos no ano 510 a.C. Toda a nação de Israel é capturada e é levada à Babilônia. E ali ela vai passar 70 anos. Tem pessoas que não vão voltar, vão morrer lá. Tem pessoas que nasceram lá e voltaram na terceira idade. Tem pessoas que nem quiseram voltar, que acabaram ficando lá. Mas imagina uma situação dessa, ser retirado à força da sua casa, do seu lugar, e levado para uma nação com uma fala estranha, com deuses estranhos, uma cultura estranha, e você lá. Inclusive há alguns salmos que pediam, os babilônicos pediam, para que os hebreus cantassem aqueles louvores lindos que eles cantavam nas romarias. E um dos salmos diz assim: como podemos cantar hinos de alegria se estamos longe da nossa casa, longe do nosso templo? Isso pode acontecer com qualquer um, não é? Um momento de angústia. Talvez você esteja passando isso essa noite, hoje. Talvez essa semana foi difícil para você, mas Deus não te abandonou. Deus esteve contigo. E aqui então há uma carta escrita para trazer esperança às pessoas que estavam abatidas. E sabe, queridos, se nós não tivermos esperança, nós não andaremos adiante. Qualquer pessoa que não tiver esperança, ela vai travar. Ela não vai sair do buraco a qual às vezes ela se encontra. E Deus é um Deus de esperança. Romanos 8:24 diz assim: pois nesta esperança que fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança, porque quem pode esperar por algo que está vendo? Nós só temos esperança naquilo que não vemos. E aqui começa um ensinamento muito poderoso para cada um de nós. Muitas vezes nós, como povo de Deus, o povo do Deus invisível, se ele é invisível, ele é o Deus da esperança. E é por isso que ele é invisível, porque a fé, ela não precisa de toque, a fé não precisa de visualização. Nós conhecemos o incrédulo Tomé, que queria: se eu não vir, se eu não tocar, eu não acreditarei. Mas sem fé é impossível agradar a Deus também. E aqui então, nós precisamos entender que a nossa esperança está no Senhor, a quem não vemos, mas é real. E talvez você pergunte: como pode algo ou alguém que não se vê existir? É só ver o teu. Estou aqui olhando e vendo o teu cabelo das moças, aqui de alguns não dá, né? É impossível, mas o cabelo de algumas moças mexendo. E mexendo por quê? Por causa do vento, que é invisível, mas existe e é real. A palavra de Deus diz: onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Então Jesus está aqui essa noite. Porque quem fez a promessa é fiel. Ele está aqui. Ele está aqui para quê? Para enxugar tua lágrima, para sussurrar o teu nome. O Espírito Santo do Senhor aqui está para mudar a tua vida. Sabe, você não está aqui por acaso. Com Deus não existe acaso, com Deus existe providência. Cristocidência também não existe, viu? Não existe, isso não é bíblico. A palavra correta é providência. Deus é Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus da providência. E Ele está ao teu lado para prover a tua vida e tudo o que você necessita para a tua vida.
Portanto, esperança. Nós precisamos ter esperança no Deus invisível, no Deus que rema contra as marés, no Deus que vai contra as filosofias, no Deus que vai contra os misticismos, no Deus que vai contra as promessas humanas. Mas Ele é fiel e Ele pode fazer diferença na tua vida. O povo estava abatido na Babilônia, como talvez você esteja, a nação está, e de repente chega uma carta. E eu vou ler para você alguns trechos, e conforme vamos lendo, nós vamos meditando. Lá então em Jeremias 29, diz assim: o profeta Jeremias escreveu uma carta, e a enviou lá de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas, e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, quando eles foram à Babilônia, como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia assim, versículo 4: assim diz o Senhor dos exércitos, que é o Deus de Israel, a todos os exilados que Ele mesmo deportou de Jerusalém para a Babilônia. Abre aspas, porque é o que Deus vai falar. Construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. A situação era complicada, irmãos. A situação era complicada, mas Deus falou com eles. E Deus falou com eles nesses seguintes termos: por pior que fosse a situação, Deus disse: eu continuo sendo teu Deus. Ele disse aqui no começo: assim diz o Senhor dos exércitos, ou seja, o Todo-Poderoso, que é o Deus de quem? De Israel. Eu continuo sendo teu dono, eu continuo sendo o teu Deus. Querido, por pior que seja a sua situação, Deus continua sendo o teu Deus. Jesus continua sendo o seu Salvador. O Espírito Santo continua sendo o seu santificador. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender que não os vemos. Não, melhor dizendo, não o vemos. Porque Ele é Deus, um só. Como Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Não o vemos, mas Ele é real. E nós temos esperança de que Ele não nos abandonou, de que Ele está conosco. No Sermão da Montanha, pediram para Jesus: ensina-nos a orar. E Jesus ensinou nestes termos: Pai nosso. Ele é nosso. Ele é nosso. Ele não disse Pai dos outros. Ele nem disse padrasto. Ele nem disse feitor. Ele disse Pai nosso. Ele é nosso e nós somos dele. Há uma relação estabelecida, que essa relação ela está ligada pelo sangue de Jesus. E é uma aliança, não é um contrato. Deus tem uma aliança comigo e contigo. E Ele não nos abandonará. Às vezes podemos nos sentir maus, às vezes podemos nos sentir abandonados. Mas Deus nunca nos abandonará. Ele nunca nos abandonará. Você pode procurá-lo, que você vai o encontrar. Aqui outra coisa que a palavra do Senhor diz é o seguinte: por pior que seja a situação, não entregue os pontos. Não desista. Não pare. Não entregue os pontos. Aqui disse: olha, construam casas
estabeleçam-se nelas, plantem, comam dos frutos, casem, dê os seus filhos em casamento, tenham netos, multipliquem-se, não diminuam. Sabe, meus queridos, o que muitas vezes o inimigo das nossas almas quer é que nós paremos. E aqui a palavra do Senhor diz: não entregue os pontos, prossiga, continue vivendo, não desanime, vai adiante, meus irmãos. Às vezes acontecem reveses e reveses virão nas nossas vidas, mas não desista, não pare, não desista da vida, não desista da família, não desista da fé, não desista de Deus, não desista do ministério. Quantas e quantas vezes Deus falou comigo, de todas as vezes que eu disse para Ele: Senhor, chega, eu não aguento mais ser pastor, eu não aguento mais o ministério, ele está pesado demais. Todas as vezes Deus disse: eu estou contigo, meu filho, pode prosseguir, eu vou te sustentar. E todas as vezes Ele fez isso. Todas as vezes que eu quis desistir de alguma coisa que não era para desistir, Deus me segurou forte pela mão. E assim é contigo, porque eu não tenho diferença alguma para você. Deus está contigo, não desista. E ainda, aqui disse: não diminuam, multipliquem-se, continue crescendo, queira crescer. Nós precisamos continuar desenvolvendo, nós precisamos continuar crescendo e assim por diante. João 16:33 disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque neste mundo vocês vão ter aflições, mas contudo tenham bom ânimo. O Senhor quer nos dar paz. 2 Timóteo 1:7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Senhor nos deu espírito de ousadia. Não se abata, não deixem que abatam a você. Não desanime, prossiga cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Eu me lembro da irmã Terezinha, Dercy, lembro da Terezinha também, mas lembro da irmã Dercy. Eu já contei da irmã Dercy aqui, me veio à cabeça ela de novo. A irmã Dercy, uma mulher crente, fiel, um marido alcoólatra. Ela não deixou o marido nem um dia. Ela ia para a igreja e falava: pastor, ele ficou lá em casa bêbado, tomou não sei quantas garrafas de cachaça, está lá, largado, mas eu sei em quem tenho crido. Muito bem, saí da igreja lá, fui transferido para Campinas, na igreja de Campinas, e eu retornei depois àquela igreja, a igreja que nós fomos fundar lá na cidade de Louveira, e eu volto lá para o aniversário de 13 anos da igreja. Portanto, aquela mulher passou a vida inteira com um homem bêbado, e não desistiu. Por quê? Porque sabia em quem ela cria. 13 anos depois eu entro na igreja, quem me recebe na porta? O marido dela. O marido dela estava bêbado? Não, ele estava cheio do Espírito Santo. Não estava com a cara cheia de cachaça. Por quê? Porque ela não desistiu. Não desista. Não desista, prossiga. Deus está contigo. Busque nele. Não dê de mão beijada aquilo que Deus te deu por alto preço. Não desista. Ele está contigo em nome do Senhor Jesus. Versículo 7 vai dizer assim: trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Deus está falando: trabalhe e orem pela paz dessa cidade, orem por ela ao Senhor.
Olha só que coisa que Deus está falando. Eu mandei vocês para ir, vocês vão orar por esta cidade e vão trabalhar para esta cidade. Por quê? Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade desta cidade. E aqui é um negócio tremendo para a gente entender nas nossas vidas. Olha, irmãos, se você quer ser abençoado, primeiro você precisa abençoar o entorno da tua vida. Você quer ser abençoado como pai, você precisa então ser um bom marido. Quer ser abençoada como mãe, você precisa ser uma boa esposa. Nós precisamos entender que, se queremos ser abençoados, nós precisamos ser pessoas que são transformadoras. Ore e trabalhe. Aqui Deus está falando, trabalhe com suas forças físicas e trabalhe com suas forças espirituais para abençoar aqueles que te prenderam, aqueles que não são bons para você, porque a tua prosperidade depende da prosperidade deles. Nós precisamos aprender, antes de sermos abençoados, a sermos abençoadores. Nós precisamos aprender a, antes de querermos ser transformados, transformarmos também. Nós precisamos aprender a ser uma bênção. Abraão, Deus falou exatamente isso para ele. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Seus descendentes serão como as estrelas dos céus, como a areia do mar, impossível de contar. Eu e você estamos incluídos nesses grãos de areia e nessas estrelas, porque nós estamos nesta fé, na mesma que Abraão teve. E se ele teve fé lá atrás, e hoje eu e você estamos aqui, é porque um dia um homem creu em Deus. E porque você creu em Deus, lá na frente, a palavra de Deus diz que até a 1000ª geração daqueles que o temem, Deus vai abençoar. Então nós precisamos aprender a entender que nós estamos aqui com um propósito de vida. E o nosso propósito de vida, antes de nós, são os outros. E nós precisamos fazer coisas que, mesmo afadigados e mesmo abatidos, mas não derrotados, como Paulo disse, nós precisamos ser pessoas que vão trazer uma mudança exponencial, poderosa na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Se há um legado a ser deixado, se há uma herança a ser deixada, é Deus na vida das pessoas. Nós podemos e devemos transformar as pessoas. Trabalhe, ore. Aqui está dizendo, empenhe-se com todas as tuas forças em fazer algo que seja efetivamente eficiente e bom. Falamos na semana passada sobre boas obras. Boas obras vai muito além de uma cesta básica. Boas obras é todo o trabalho que é honesto, honrado e útil, como falamos semana passada. E dessa forma, frutificando deste jeito para o reino de Deus, nós vamos transformando quem está ao nosso lado e assim vamos sendo abençoados. Porque no reino de Deus é muito claro, cada semente que nós lançarmos, Deus pode nos abençoar a 30, 60 e a 100 por um. Nós fomos chamados para sermos agricultores, plantadores de sementes, plantar semente no coração das pessoas. Eu já fiz muitos velórios na vida. Não é coisa que gosto de fazer, não. Prefiro fazer casamento, prefiro apresentar criança, né? Coisa que não quero fazer nunca na minha vida é visitar presidiário. A não ser que Deus me leve lá para dentro, eu vou ser preso e vou ter que ser pastor lá dentro. Mas já falei, Deus, eu não vou. Eu mando outro, falo, vocês vão, eu não vou.
né? Mas já fiz muito funeral, muito funeral. Já fiz funeral de gente que chorou muito, de uma pessoa importante que foi embora. Mas já fiz funeral também de gente que deu graças a Deus porque aquele crápula morreu. Já fiz funeral que queriam matar um morto. É verdade. Lá nos Amarais, a irmã encostou do meu lado e falou: pastor, acaba logo com essa pregação, porque tem gente querendo matar o morto. E vão passar por cima do senhor daqui a pouco. Eu falei: Deus abençoe vocês. E ó, vazei. É. Nós precisamos plantar sementes, irmãos, no coração das pessoas. Sementes que quando nós formos para o céu, brote água dos olhos dessas pessoas. E não satisfação, porque nós fomos embora. Deus ficará satisfeito com a nossa chegada nos céus. Mas aqui nós deixaremos saudade. Nós precisamos transformar o mundo. Nós precisamos transformar a comunidade em que nós vivemos. Nós precisamos transformar a nossa família. Sabe por quê? O inferno não para. E o traficante quer transformar o teu filho num drogadito. A prostituta quer transformar tua filha numa meretriz. A sociedade quer transformar os nossos jovens em homossexuais, transexuais, aversos, sei lá no quê. Que troço é esse? Mas nós não estamos na mão dessas pessoas, nós estamos nas mãos de Deus. Então nós precisamos transformar. Seja um agente de transformação de Deus na terra. A igreja foi plantada aqui para isso, não foi para enriquecer ninguém. Não foi para isso. Nós precisamos fazer a diferença. E aqui a palavra do Senhor diz claramente: trabalhe e ore. Trabalhe e ore. Nós vamos todo dia para o trabalho. Trabalhamos todos os dias, mas não oramos todos os dias. E esse é um grande problema, porque o nosso cristianismo ele é um pouco saci pererê, né? Ele é meio manco, de vez em quando cai, esquece que uma perna falhou, que é exatamente a perna que deveria ser de sustento, o ponto de apoio. Precisamos orar, nós precisamos buscar Deus. Nós precisamos depender mais do Senhor e menos do nosso braço. Nós precisamos depender mais do Senhor e menos do salário no fim do mês. E não estou falando para você torrar salário, para você dar para a igreja, não é nada disso. Porque tem gente que ganha milhões e o dinheiro não dá até o fim do mês. E aí eu fico olhando e vejo aquela irmãzinha que entrega um dízimo de um salário mínimo e o salário dá até o fim do mês. Isso é milagre. Amém? Isso é milagre. Então a gente precisa disso, a gente precisa de Deus, querido. Nós precisamos, a humanidade, ela precisa de Deus muito mais do que precisou há dias atrás. A humanidade sempre precisou de Deus, mas a coisa está se avolumando e ficando tão feia a cada dia, que se o teu filho não for educado com Deus presente, não sei o que vai dar. Nós não sabemos o que vai dar. Verdadeiramente, irmãos. Então, nós precisamos prosseguir, não podemos parar, nós precisamos prosseguir adiante, tendo esperança, trabalhando com todas as nossas forças e transformando o contexto ao nosso redor. No versículo 8 diz assim, eu não vou ler a carta inteira, viu? Assim diz o Senhor dos Exércitos, que é o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e pelos adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque eles sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Em tempos de dificuldade, florescem-se gurus para todo lado. Florescem-se salvadores da pátria. Quando as coisas apertam, tem espertalhões que aparecem ali. E Deus fala,
Tome cuidado com eles. Sabe por quê? Porque eles sabem o que nós queremos. E quando uma pessoa, misticamente, fala o que você quer, você fala: eita, tá aí o João de Deus. Tá aí o João de Deus. Ó o safado. E como esse safado, tem muitos outros por aí. Já falei isso semana passada, nesse meio tem pastores, nesse meio tem padres, nesse meio tem um monte de pedófilo, nesse meio tem um monte de porcaria. Sabe por quê? Quando a coisa fede, não tem outra coisa para sair desse negócio fedido, a não ser isso aí. Cuidado, cuidado, todo mundo quer alguma coisa, eu quero, você quer, e todo mundo sabe que nós queremos alguma coisa. Mas nós precisamos buscar Deus, irmãos. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Há muita mentira em nome de Deus. Há muita safadeza em nome de Deus. É por isso, meus irmãos, que Deus deixou esse livro preto. Para alguns é vinho, para outros é azul, mas o contexto é o mesmo. Foi para isso que Ele deixou a palavra de Deus, para saber se é certo ou errado, se a pessoa é verdadeira ou mentirosa. Porque a palavra de Deus, ela ensina. Você sabe como que faz para saber se o profeta é verdadeiro ou é falso? A Bíblia ensina. E a Bíblia ensina. A Bíblia diz: não desprezais os espíritos, né? Não desprezais as profecias, mas o que? Provai o que? Os espíritos, para ver se procedem de Deus, se tiver de acordo com a palavra. E se cumprir, esse profeta é verdadeiro. Mas se não estiver de acordo com a palavra e não se cumprir, aquele profeta é falso. O que a lei dizia que tinha que fazer com esse profeta? Alguém sabe? Matar o cara. Matar. Apedrejar. Meter fogo no cara. Porque esse tipo de gente não podia existir no meio da igreja. Se isso existisse ainda hoje, tinha umas tochas humanas correndo por aí. Um João de Deus, opa, com fogo nas ventas. Porque é o que tinha que fazer. Nós não podemos estar nas mãos desse tipo de pessoas. O Jesus não morreu na cruz para que você fique à mercê desses mentirosos. Você tem valor. Você tem valor. E Jesus não quer que nós estejamos na mão desses crápulas. A palavra de Deus diz assim: aonde há um cadáver, o que ela diz? Os abutres se juntam. Aonde há um negócio que fede, os abutres se juntam. Querido, nós não podemos nos meter com coisa fedida. Porque Jesus é cheiroso. A palavra diz que Ele é cheiroso. Se você não acredita, eu já senti o cheiro dele. Eu já senti o cheiro dele. E é cheiroso. Porque a palavra diz: o bom perfume de Cristo. Judá Bertelli chama ele de cheiroso. Cheiroso está aqui. Ele fala: o cheiroso está aqui. Nós não podemos nos meter com carniça, queridos. Cuidado. Cuidado. Quando as coisas começam a ficar ruins, começam a se levantar uns mensageiros do inferno. Mas não dê ouvidos. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Por isso que nós estamos aqui, irmãos, querendo fazer esse jejum, buscar Deus, consagração, em nome de Jesus. E você vai entender por quê, porque estou chegando no final. Versículo de número 10. Assim diz o Senhor: vocês vão ficar na Babilônia por 70 anos. Os falsos profetas diziam: vocês vão embora. Ou melhor, eles diziam: vocês nem vão, mas foram. Aí chegaram lá, eles falaram: não, não vai durar 70 não, nós vamos embora. Durou 70. Deus falou até quem libertaria eles, até o nome. Assim diz o Senhor: vocês vão ficar 70 anos na Babilônia.
Depois desses 70 anos, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmãos? Que antes de cumprir algumas promessas nas nossas vidas, nós precisamos aprender algumas coisas. O povo precisou ficar 70 anos no cativeiro, aprendendo quem era Deus. E aí Deus falou, depois disso eu vou abençoar vocês. Sabe, irmãos, Deus quer nos ensinar. Ele não quer nos abençoar. Na verdade, Ele quer nos abençoar. Mas a bênção dele vem através do ensino. Se nós aprendermos quem é Deus, nós somos abençoados. Meu povo perece por falta de conhecimento. Se nós aprendermos quem é Jesus, seremos abençoados. Mas não liga bênção com dinheiro. Não liga bênção com nada da terra. Porque Deus, Ele quer nos levar para o céu. Lá para o céu. Eu li um livro, uma vez, ele se chama Movido pela Eternidade, de John Bevere. E ali naquele livro maravilhoso, ele diz, como a Bíblia diz, que as ruas do céu são de ouro puro, né? E aí então ele fala que as ruas do céu, elas são transparentes, porque o ouro puríssimo, ele é transparente, você sabia disso? E aí ele fala da coisa maravilhosa que é o céu. Querido, o céu é incomparável com as coisas da terra. Nem o ouro lá no céu é igual aqui na terra. E a gente está se matando pelas coisas da terra. Por quê? O céu é muito melhor. As coisas de Deus são muito melhores. A palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É muito melhor do que a vontade dos homens. Então, antes de cumprir algumas promessas na tua vida, Deus quer ensinar algumas coisas para você. Eu vou falar um negócio para você que pode ser duro, mas é uma verdade. Deus não vai dar dinheiro para você enquanto você não se tornar uma pessoa melhor. Porque Ele sabe que se Ele botar dinheiro na tua mão, você vai abandonar a família. E Ele preza muito mais a família do que o teu bolso cheio. Sabia disso? Deus não vai fazer muitas coisas na vida das pessoas enquanto elas não mudarem. Porque é um risco. É como dar um revólver na mão de uma criança. Ela vai se matar ou vai matar alguém. Deus está falando com você todo dia. Deus fala conosco todos os dias. E nós precisamos abrir os nossos ouvidos. E nós precisamos, meus irmãos, mudar. Ser transformados. Ouve um pouco mais as reclamações do seu marido. Ouve um pouco mais as reclamações da sua esposa. Ouve um pouco mais as reclamações das pessoas. Isso pode mudar a tua vida. Teve uma coisa que mudou a igreja, uma reclamação. E vou falar uma coisa, não venha me reclamar de nada, pelo amor de Deus. Ninguém gosta de reclamação, mas tem reclamação que é boa. Um dia, pararam Pedro na porta. Pedrão, o apóstolo Pedro. Pedro, sabe, Pedro. Pedro, seguinte, ó. O troço está feio aqui dentro da igreja, pois. Sabe as viúvas? Sei, que contém? Que tem elas? Sabe que tem viúva grega e tem viúva hebreia. As viúvas de fala grega estão passando fome. Ah, é? É, por quê? Porque só querem dar comida para as viúvas hebreias. Tá bom. E aí, sabe o que Pedro fez? Falou, peraí, vamos separar 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para cuidar desse negócio. E criou-se o ministério do diaconato. E se não fossem os diáconos dentro da igreja cuidando do culto, a igreja estava lascada. Você pensa que sou eu que toco essa igreja? Não. É esse povo que vocês não estão vendo nas portas. Irmão Tranquilino, irmã Edileuza e tantos outros, irmã Nelma. Eles que cuidam. São eles, a irmã Joana. É ela que vai tirar
o papel higiênico sujo do banheiro amanhã, fedido. São eles que vão colocar água para a gente beber, vão colocar papel higiênico no banheiro. São pessoas que nós não damos valor algum. São pessoas que nós, às vezes, nem vemos, amados irmãos. Mas nós precisamos aprender que são importantes. Tem gente ao teu lado que você não dá valor, mas é importante. Amém? É importantíssima essa pessoa ao teu lado, porque se Deus botou ela do teu lado, é porque Ele quer alguma coisa com você. Às vezes, Ele quer dar a parada de arestas. Olha, eu vou contar numa empresa e eu tenho que ser muito cuidadoso do que eu vou falar, porque não é ninguém daqui, mas eu preciso ser cuidadoso. Uma empresa, eu conheço nessa empresa, e passou uma consultoria por lá, e o consultor ouviu todo mundo da empresa. De repente, um dos gerentes é chamado para receber o feedback daquilo o que as pessoas falaram dele. E 100% das pessoas falaram que ele é um chato. Falaram que o cara é um boçal. E não sei o que ele falou assim. Eu não sabia que eu era isso. Eu não sabia que eu era isso. Mas tinha muita gente já falando para ele que ele era isso. Só que sabe o que acontece? Às vezes a nossa audição é muito seletiva. A gente só quer ouvir o que nos interessa. E Deus não está interessado em falar o que nos interessa. Ele quer falar o que é certo. Dá um pouco mais de valor para quem está do teu lado. Porque numa reclamação dessa, você pode ser transformado numa pessoa melhor. Amém ou não? Olha que coisa boa. É verdade. Prosseguindo aqui para o final. Então, antes de que Deus cumpra promessas na tua vida, Ele quer te ensinar algumas coisas. Versículo 11. Deus fala assim: porque eu sei os planos que eu tenho para você. São planos de bem e não de mal, para lhe dar um futuro pelo qual vocês anseiam. Irmãos, Deus sabe o que Ele quer para mim e para você. E é coisa boa demais. São planos muito melhores do que qualquer outro plano. E agora eu termino aqui com o versículo 12. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Que dias? Talvez comece no dia 1º, no jejum. Naqueles dias, quando vocês clamarem a mim, eu os ouvirei. E se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Vou ser encontrado por vocês, diz o Senhor. Sabe, irmãos, um dia nós fomos encontrados por Deus. Um dia que alguém te convidou para vir para a igreja, um dia que alguém falou de Jesus para você, e você encontrou Deus. Você encontrou a melhor pessoa que você poderia encontrar na tua vida. Portanto, que Ele possa encher o teu coração de esperança. Talvez os seus dias sejam difíceis. Você entrou aqui essa noite com um problema e vai sair com esse problema daqui. Porque essa história de que Deus vai resolver o teu problema é papo furado. Porque tem coisas que dependem da gente. Se é um milagre, Ele vai fazer. Se é milagre, Ele vai fazer. Mas se é coisa que você tem que fazer, você tem que fazer. Só que essa noite, você aprendeu um negócio. Você pode fazer com Ele. Ele pode te ajudar. Ele está perto. Ele quer ser achado. Ele quer ser revelado. Ele quer se revelar para você. Ele é real. E Ele pode mudar tudo na tua vida. Não desanime. Não pare. Não entregue os pontos. Prossiga vivendo. Produza. Produza muito para o reino. Não diminua. Multiplique-se. Multiplique-se.
E a última coisa que eu quero ressaltar aqui, que é a lei de ouro da Bíblia. O que você quer para você, faça para os outros. Seja um transformador aonde você está. Não deixe as coisas ficarem do mesmo jeito por onde você passar. Que as pessoas falem assim: olha, passou um dia por aqui uma pessoa, podem não lembrar o teu nome, mas você fez a diferença aonde você passou. Comece fazendo a diferença dentro da tua casa. Faça a diferença para os teus filhos. Faz a diferença. Rapaz, eu vou falar um negócio para você. Eu tenho um cachorro, que se você encontrar com esse cachorro à noite sozinho, você vai fazer xixi nas calças de medo. Você olha para esse bicho, o bicho é forte, é um boxer branco, tem um olho branco e um olho marrom. Ele não é cego, o olho dele é branco. Eu falei assim: Deus, o senhor devia ter feito ele com os dois olhos brancos. Ele ia ficar assustador. Só que tem um porém. Ele sabe abraçar. Se você pular em casa, ele vai te abraçar. Agora, imagina se quando esse cachorro estivesse crescendo, fosse debaixo de reio, debaixo de reio, debaixo de reio. Ele ia ser o quê? Entra lá para você ver o que ia acontecer. Não ia sobrar nada. Mas como ele foi criado debaixo do amor, eu transformei a vida dele. Isso vai ser com o seu filho. Isso vai ser com quem estiver do teu lado. Depende de você. Depende de você. Então que nós possamos transformar o mundo através do poder do Espírito Santo de Deus. Não desanima. Vai para frente. Amém? Prossiga. Vai para frente. Deus é contigo em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, dar uma salva de palmas ao Senhor e vamos adorar Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos cantar um louvor e eu vou orar com você. Sim. O nome desse louvor é Nome sobre todo nome. Diz que o nome de Jesus é inigualável. Não há ninguém como Ele. Jesus, o Salvador, também conhecido em hebraico como Emanuel, o Deus conosco, Emanuel, o Deus conosco, o Deus de perto, o Deus da esperança, o Deus da mudança, o Deus que pode fazer tudo diferente na tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus.
no nome Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como um filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Pai da eternidade e príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Você está precisando de conselho? Está precisando de conselho? Você está precisando de um Deus forte? Você está precisando de um Pai? Você está precisando da eternidade? Jesus é a resposta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aumenta esse microfone, senão acaba a minha garganta. Oh, Ele pode fazer a diferença na tua vida. Ele faz a diferença, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso. Fabiane, Ele fez cego enxergar. Irmã Neuza, coxo andou. Daniel, morto ressuscitou.
E eu vou falar uma coisa: Zezinho, você está salvo. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas, porque Ele está aqui. E sabe o que Ele quer fazer? Ele quer tocar na tua vida. Ele quer te salvar esta noite. Quem quer entregar a vida para Jesus? Levanta a tua mão. Quem quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém aqui? Você quer reconhecer Jesus como teu Salvador? Levanta a tua mão. Se alguém quer, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, dá uma salva de palmas. Oh, mais alguém? Quem mais? Essa noite, Deus quer mudar a tua vida. Quer entregar a vida para Jesus? Faz um aceno com a tua mão. Deus te abençoe. Quem mais? Está vendo? Deus honrou. Quer entregar? Quer entregar? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pode bater palma. Você vai ficar com a mão vermelha essa noite, porque Jesus vai fazer grande obra. Deus te abençoe. Quem mais quer entregar a vida para Jesus? Tem mais alguém aqui? Mais alguém quer entregar a vida para Jesus? Vamos fazer festa. Quem mais? Só faz um aceno com a tua mão. Oh, aleluia. Sabe o que está acontecendo no céu agora? Levanta. O retorno. Está tendo festa no céu. Os anjos estão fazendo festa. Jesus está em alegria. O céu está em alegria, porque teve salvação nessa casa essa noite. E sabe o que vai acontecer com a tua vida? Rapaz, Jesus vai fazer coisa na tua vida que você não acredita. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você. Quem mais entregou a vida para Jesus essa noite? Quem foi? Esteve aqui. Deus pode fazer coisa na tua vida, Eduardo. Depende de você, meu velho. Em nome de Jesus, toma posse da bênção. Aleluia. Teve mais alguém entregando a vida a Jesus? Deus te abençoe, minha irmã. Deus vai te usar de uma maneira poderosa. Ele quer usar você, minha irmã, para transformar vidas em nome de Jesus. Quem mais? Quem mais? Essa noite aqui, você olha, minha vida vai mudar. Eu vou entregar ela para Jesus. É hoje. Tem mais alguém? É só levantar a tua mão assim. Ok. Em nome de Jesus. E você que não levantou a sua mão, mas não levantou porque já é salvo, não é? Você pensa que Jesus não tem nada para você? Ele está contigo. Ele vai fazer coisa maravilhosa na tua vida. Sabe por quê? No dia em que nós nascemos de novo, tudo se fez novo, Milena. Tudo se fez novo. E Ele vai escrever um novo capítulo através da tua vida. Coloque-se na presença do Senhor Jesus, e Ele vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Vamos cantar só mais um trechinho. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Oh, coisa boa é adorar a Deus. Amém. Coisa boa é viver na presença de Deus. Olha, vocês que entregaram a sua vida a Jesus, vem para cá, fica aqui nessa igreja. Vamos crescer juntos. Vamos para o céu juntos, em nome de Jesus. Convido você e a família a estar conosco, a ficarem aqui conosco. Vai ser um grande prazer, em nome de Jesus. Eduardo está conosco, Fábia também. Glória a Deus. Depende de nós, queridos. Vamos transformar a terra, vamos transformar esse mundo para a glória do Senhor Jesus. Fecha teus olhos, curva a tua fronte agora. Meu Deus eterno e todo-poderoso,
Grandes coisas o Senhor faz nas nossas vidas, Deus. E aqui nós estamos essa noite atônitos, porque o Teu Espírito, Senhor, Ele é maravilhoso. Convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E nós aqui estamos, Senhor, sendo transformados dia após dia, de glória em glória, de fé em fé. Abençoa esse povo, Pai. Nossos irmãos novos, Deus, que têm seus nomes escritos no livro da vida aí no céu, Pai. Tua palavra diz que nós devemos nos alegrar, porque os nossos nomes estão escritos nos céus, e o nome deles foi escrito nessa noite, Deus, com o Teu sangue, Pai. E naquele dia em que os livros forem abertos, o nome deles será encontrado, e eles entrarão no gozo do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, Jesus amado, eleve os Teus olhos sobre cada um de nós e cumpra aquilo que a Tua palavra diz e o louvor que cantamos. Que os Teus olhos sobre nós nos encham de paz. Enche o Teu povo de paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Vai na paz do Eterno para a tua casa, em nome de Jesus.